Pai de Cristo, Maep, graças a Deus, nós estamos juntos e reunidos uma vez mais para a glória do Senhor nosso Deus. Nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor, dando continuidade para a glória do Senhor nosso Deus, né? A lição que nós vamos estar tratando é a lição de número 6, né? O tema central da nossa aula diz a condição dos gentios sem Deus, né? Repetindo, a condição dos gentios sem Deus. Vamos lá para a nossa introdução. Diz assim: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Está lá em Efésios 2, 11 e 12. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Bom, meus amados ouvintes, irmãos Maep, e a todos que nos ouvem. Bom, nós vamos estar falando um pouco sobre os judeus e os gentios, né? Dois pensamentos que se divergiam, entravam em diversas circunstâncias de discussões e os dois sequer comiam no mesmo ambiente, como o comentarista ele nos traz à luz da Bíblia. Bom, é um assunto de suma importância para que nós possamos entender esses dois povos, né, que havia no período de Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, aqui no nosso primeiro ponto, né, primeiro tópico, diz chamados incircuncisão, né? Aqui nós vamos daqui dando algumas pontuadas em referente aos tópicos ao longo da nossa aula, tá bom? Chamados incircuncisão. Bom, o primeiro tópico ele diz o conceito de circuncisão. Esse ponto eu preciso ler ele todo. Diz assim: circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Gênesis 17, 10, 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Gênesis 17, 12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios. Ou seja, todas as pessoas que não faziam parte desse pacto, dessa aliança, que inicia-se pelo personagem Abraão, então todos eles que não tinham essa circuncisão, eles não eram tidos como povo da aliança, povo da promessa. Então havia essa divergência entre o povo gentil e judeus. Lembrando que essa circuncisão feita ao homem ao 8º dia de vida, Jesus Cristo, como judeu que ele foi aqui na terra, ele foi circuncidado ao 8º dia. Nós vemos isso na Bíblia Sagrada. Bom, então a circuncisão, a palavra circuncisão, que ela vem do hebraico, na transliteração para o português,
ela significa corte ao redor, né? Então esse corte ao redor, nós vemos aqui um termo cirúrgico, feito na época, era uma circuncisão de pele. Perceba que Davi ele está reivindicando a aliança que ele tem com Deus relacionada ao povo. Quando ele disse quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo, né? Portanto, só é exército se o exército possuir o nosso Deus vivo. Fora disso, não é exército. É apenas algo que se levantou, mas que logo cairá, porque exército que é dominado, que é guiado, que o nosso general é Jesus Cristo, esse permanece de pé, no caso a igreja em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, ele estava reivindicando porque ali ele estava dizendo que aquele que era o gigante Golias, ele não fazia parte da sua aliança, do exército vivo de Deus. Portanto, ele estava dizendo que Golias, ele não acreditava em Deus, o mesmo que ele servia. Vamos ver ao longo dos tópicos, ao longo das nossas aulas, que o povo gentil, sendo um povo que não estava atento aos pactos, à promessa que Deus havia destinado a essa aliança, portanto, ele servia diversos deuses, ele servia diversas imagens de escultura, perdido em meio à idolatria. E nós vemos aqui que havia essa grande divergência entre judeus e gentios. Portanto, nós vemos aqui no nosso segundo ponto do primeiro tópico o significado religioso. O significado religioso era a purificação. Quando nós vemos aqui mesmo no tópico, ele diz: seu significado religioso apontava para a santificação, Êxodo 19, 5, 6. E ele diz lá no meio: aliança de purificação, requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo comer com os incircuncisos. Então, isso era uma prática que os judeus seguiam riscamente. E como nós vemos aqui no tópico, aqueles que também foram comprados, então poderia ter essa circuncisão, né? Sua residência era ali. E nós podemos entender que esse termo religioso era de santificação. Perceba que ao longo da história, de todos os 66 manuscritos, e toda a história seguindo até hoje, Deus ele separa o seu povo. Então aqui foi um termo de separação ao qual Deus queria separar o seu povo escolhido. Porém, Israel possuiu os seus erros ao longo da história. Jesus Cristo, ele disse, assim como uma galinha, então ele faz uma analogia com a galinha, uma ave. Ele diz assim como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, assim quis fazer com Israel, porém eles não quiseram. Bom, nós percebemos que no estudo da galinha, o seu peso, as suas asas não suportam o seu peso, por isso eles dão pulos baixos. Então, ela não voa como as grandes aves. Então, no solo, ela tem domínio ali. Então ela guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas. Então ali é a sua fortificação ali nos pintinhos. Então ele faz essa analogia, Jesus Cristo, com a galinha. Porém Israel o recusou. Eles queriam um rei que havia na sua mente, pensando eles que ele viria montado em um cavalo branco e viria com grandes raios e trovões. Porém
vemos Jesus no seu ministério humano, filho de um carpinteiro. Então eles não entendiam como que ele era o seu rei. Então houve uma recusa. Agora, como a Bíblia Sagrada nos mostra, foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o seu Salvador, para a glória do Senhor nosso Deus. Então, nós somos hoje Israel espiritual, para a glória do Senhor nosso Deus. Bom, o terceiro ponto do tópico, ele diz a circuncisão do coração. Bom, o apóstolo Paulo, por sua vez, bastante criticado ao longo dos seus escritos, e ele chamava atenção pela questão dos seus escritos, porque muitas pessoas diziam que ele modificava a palavra do Senhor. Porém, nós vemos ali que ele dava continuidade. Deus é Deus de continuidade. Ele quer que as coisas continuem e continuem de forma eficiente. Nós vemos ali um grande escritor, o maior abridor da igreja no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, e autor de 13 cartas. Então ali nos seus escritos ele nos mostra que agora a circuncisão já não é mais de pele, já não é mais no prepúcio, mas no coração. Então nós vemos aqui que essa circuncisão no nosso coração, espiritualmente falando, então essa circuncisão agora é de coração espiritualmente falando, não mais de pele. Então nós podemos entender agora que o apóstolo Paulo disse, a carta a Filipenses, ele diz que nós somos a circuncisão agora. Então nós somos povo de Deus, somos propriedade de Deus. Nós não precisamos mais da circuncisão na pele, no prepúcio, mas agora nós somos circuncidados em Jesus Cristo, somos a circuncisão, e a circuncisão é de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz assim, ó, o sinal dos judeus era apenas físico. Repetindo, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Aí ele diz lá, na continuação, a operação externa da carne, realizada pelos homens, mas que foi feita no interior, a que é do coração. Aí ele conclui dizendo, o ser uma nova criatura. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando agora de uma continuação, e nesta continuação ele está falando de nova criatura. Ou seja, agora nós temos ali uma nova aliança. Essa nova aliança nós vemos quando o véu se rasga. Então agora há um novo pacto, uma continuidade. Só que lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos ali Timóteo ainda muito novo, e nós vemos que Paulo, por sua vez, circuncidou Timóteo. Ele queria andar caminhando ali, pregando a palavra do Senhor, porém, Timóteo, ele ainda era muito novo, e as pessoas iam julgar ali, porque a Bíblia nos mostra que os seus pais não eram judeus. Então nós percebemos ali que então o apóstolo Paulo, ele vai lá e circuncida Timóteo ainda muito novo. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos. Então dá ali a continuidade ali. Só que, pós o sacrifício de Cristo e a ressurreição, nós vemos que ainda estava muito novo ainda essa continuação. Então, para que não haja discórdia entre o povo, então o apóstolo Paulo ele circuncida Timóteo.
Porém, quando ele escreve a carta, ele nos mostra que agora a circuncisão agora é de coração, como ele disse lá em Filipenses, somos agora a circuncisão, então agora não precisa mais dessa circuncisão na pele. Bom, dando continuidade aqui, ele diz o quarto ponto do primeiro tópico, e agora sim ele fala da circuncisão na nova aliança. Aí ele diz: o assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Por conta dos pontos divergentes, então, logicamente, iria ter ali as divergências entre os judeus e gentios, né? Ele já tinha bastante divergência sobre a questão da alimentação, que pode ou que não pode comer. Então, quanto mais da circuncisão. Aí lá no final do tópico, ele diz: a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. A circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. E nos gloriarmos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3:3. Bom, então agora a circuncisão ela está em um termo espiritualmente e não mais ali palpável no prepúcio do homem, né? Ali como ele mesmo nos mostra na carne. Porém, agora é algo mais concreto espiritualmente dizendo, algo mais firme espiritualmente dizendo. Então perceba que o apóstolo Paulo ele dá continuidade do Antigo Testamento para o Novo Testamento, inspirado por Deus. Então Deus o usa ali, né, nos seus estudos, a bagagem teológica. Então ele nos mostra agora que não é mais uma circuncisão como era antes, mas agora nós somos a circuncisão. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, agora sim, o tópico de número 2, ele diz: estranhos ao concerto da promessa. E ele diz, primeiro ponto, uma vida sem Cristo. E ele diz: ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo, portanto, sem Cristo. Então, os gentios, eles tinham esse enorme, gigantesco, visto de longe a sua adoração a outros deuses, ao paganismo, que eles viviam ali mergulhados nisso. Então eles não atentavam para o único Deus e sustentador de todas as coisas. Então a divergência entre os gentios e os judeus era totalmente inevitável. E aí nós vemos aqui que ele diz assim, ó, também significa que eles desconheciam Cristo, como também era indiferente às promessas acerca dele e de sua obra. Perceba a indiferença deles em relação às obras de Deus na terra. Então houve uma regeneração. O apóstolo Paulo foi bandeira usada por Deus para que eles tenham uma regeneração. Por isso que ele nos mostra aqui que os gentios eles foram regenerados pelo Espírito Santo para a glória do Senhor nosso Deus. Bom, dando continuidade, estamos aí quase 20 minutos, ele diz: separados da comunidade de Israel. Aí ele diz, ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Aí mais lá na frente, ele diz que aí não podia usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. E lá no meio, lá no final do tópico ele diz:
por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Então, eles estavam fora das promessas, eles estavam fora da aliança. Porém, por meio de Cristo, agora eles estão dentro da aliança, dentro da promessa. Trazendo aqui para os nossos dias, de uma forma espiritualmente, quando a pessoa estava distanciado, fora da comunhão, então estava fora ali da promessa. Porém, ele retorna em Cristo e agora ele está dentro da promessa que Deus tem para a sua vida. Então, os gentios, mergulhados na idolatria, no paganismo, eles estavam fora, não se atentava às promessas. Porém, agora, em Cristo Jesus, há uma regeneração e, portanto, eles estão agora com a promessa de Deus. Bom, aí aqui ele nos mostra, terceiro ponto, alienados ao pacto da promessa. E esse pacto era o pacto abraâmico de Abraão, mosaico de Moisés e davítico de Davi. Aí ele diz lá no meio do tópico, ele diz, agora uma vez regenerados em Cristo. Agora sim. Agora ele estava dentro agora das promessas, porque ele houve uma regeneração. E os judeus compreenderam ali, através do apóstolo Paulo, que esse povo também alcançaria a misericórdia, a salvação, a graça e as bênçãos eternas de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, aí vamos agora para o terceiro tópico, sem esperança e sem Deus. Aí ele diz lá no início, desprovidos de esperança. E lá no início ele nos traz assim, a palavra esperança traz a ideia de confiança. Então, se nós temos esperança, isso nós temos confiança no Senhor. Aí ele diz, lá no meio mais ou menos, diz, da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Ou seja, na filosofia grega se entendia que além do túmulo não se existiria nada. Então, o apóstolo Paulo, ele modifica isso pelo poder da palavra. Ele nos mostra ali o arrebatamento e que nós teremos uma vida eterna diante do Senhor. E lá no final do tópico ele diz, como a esperança e a âncora da alma, como a esperança é a âncora da alma, os gentios desprovidos dela padecia de medo e de certeza. Por quê? Se a esperança é confiança, então a falta dela nos trará, como ele diz aqui, medo e incertezas. Porém, como nós temos Cristo e temos confiança dele, porque ele é a nossa esperança, então nós não temos medo e nem incerteza, porque Cristo é o nosso general e está nos guiando nesse mundo. Louvado seja o nome do Senhor através do Espírito Santo. Aí ele nos mostra esse tópico, 23 minutos, sem Deus no mundo. Eu vou ler esse tópico todo, ele é interessante e nós já partimos para a conclusão. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muito deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia de ser revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, as que mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição que é um quadro calamitoso, entretanto, infelizmente esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Então houve uma intervenção por conta de Jesus Cristo para a glória do Senhor nosso Deus. Então ele interviu na história dos gentios, que estava destinada
há um distanciamento eterno de Deus, porém ele teve uma intervenção. Jesus Cristo, nosso eterno Deus, ele intervém na história. Graças a Deus por isso que ele intervém na nossa história. E conclusão ele diz: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou nossos corações, aproximou-se de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Graças a Deus. Então, por meio de Jesus Cristo, nós alcançamos a nossa salvação para a glória do Senhor nosso Deus. Bom, meus amados, nós estamos terminando mais um vídeo para a glória do Senhor nosso Deus. Nós terminamos aí o ciclo, das aulas que estavam para trás. E agora nós vamos dar continuidade normalmente, uma aula, por semana, e assim nós vamos seguir o ciclo normal. Que Deus abençoe nosso mundo, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe nosso estado do Pará, Deus dê, como a Bíblia nos mostra, sabedoria aos governantes, que Deus possa cada vez mais e que eles permitam que Jesus Cristo seja a direção das decisões, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus nosso Deus. E saber e ter a certeza que Jesus Cristo estará conosco até a consumação dos séculos, em o nome de Jesus nosso Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo continue nos abençoando. E nós cremos e nós confiamos na promessa de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus nosso Deus. Deixa eu deixar uma palavra profética para a sua vida em nome de Jesus nosso Deus. Que Deus em Cristo, Ele tem em nome de Jesus nosso Deus, uma esperança grandiosa em nome de Jesus para as nossas vidas. E nós vamos sair dessa pandemia em nome de Jesus com algo mais forte, mais concreto, diante do Senhor nosso Deus, em o nome de Jesus nosso Deus. E uma nova perspectiva, nós estaremos ali firmes e fortes para a glória do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.